E chega aí, pessoal, os resultados de Irani saíram e é hora de analisar se a empresa continua firme no seu crescimento ou se estamos diante de um alerta. E nós sabemos que o mercado de embalagem ele está aquecido, mas será que a Irani ela conseguiu aproveitar essa oportunidade? E vamos analisar os números e descobrir juntos. Mas antes de tudo, eu já peço para deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando as melhores análises da bolsa. E olhando aqui o release de resultados do quarto trimestre de 2024, e de cara nós já temos esses números aqui: 1,6 bilhão de receita líquida, 304 milhões de lucro líquido, 475 milhões de EBITDA ajustado e uma dívida de 2,2 vezes o EBITDA. E aqui nós já temos um panorama inicial, mas será mesmo que a Irani vem entregando crescimento real ou apenas mantendo o seu ritmo? E olhando aqui com relação à sua receita líquida, nós vamos perceber que houve um aumento de 2023 para 2024 de 2,1%, atingindo um valor de 1,6 bilhões em receita, sendo 204 milhões ou 13% do total da sua receita oriundos do mercado externo e 1,4 bilhões, ou seja, 87% da sua receita proveniente do mercado interno. E esse pequeno aumento nas receitas foi proveniente por causa do volume de vendas, que percebam que no segmento de embalagem sustentável, a Irani teve um aumento de 4,8% de um ano para o outro, mantendo-se praticamente estável. Porém, a Irani cita que, diante da grande competitividade, a média dos preços por tonelada em 2024 ficaram abaixo do ano de 2023 e vejam que ficou 2,8% menor. E atrelado a isso, percebam que o preço das aparas teve um aumento de 28,2% em 2024 quando comparado com 2023. E essas aparas, elas correspondem a 21% do custo total de 2024 da Irani. E como a gente pode ver aqui, diante de todas essas situações, acaba afetando o lucro líquido da empresa, onde percebemos que em 2023 ficou de 383 milhões, mas já em 2024 teve uma redução bastante significativa para 304 milhões. E aqui nesse caso o lucro acabou caindo 20% de um ano para o outro. Porém, nós temos que ver o lucro recorrente da empresa, que esse daqui é o interessante para a gente, que é o lucro operacional, descontando todos esses fatores não recorrentes. E aqui a gente pode ver o tamanho do tombo do lucro recorrente, que saiu de 246 milhões para 136, uma queda de mais de 44%. E como a gente viu anteriormente, os custos da Irani estão crescendo cada vez mais, e a Irani não está conseguindo repassar esses custos para o consumidor. Então esse ponto tem comprimido cada vez mais as margens da empresa. E além disso, tivemos uma piora nos resultados financeiros da empresa, onde a Irani fala que principalmente foi impactado por causa do câmbio e por isso teve um aumento na sua dívida líquida, aumentando o seu patamar de alavancagem para 2,2 do seu EBITDA. E com isso, percebam aqui novamente com relação ao lucro líquido, vejam que só no quarto trimestre de 2024 foi entregue 17,9 milhões de lucro, só contando o lucro líquido recorrente, que, como eu disse, é fruto das operações da Irani. E veja como ele fica muito abaixo dos trimestres anteriores. Perceba que só no terceiro trimestre de 2024 ela teve um lucro líquido de 37 milhões e no quarto tri do ano passado 25 milhões. E esses 17 acabaram ficando muito abaixo do esperado pelo mercado, que projetavam na faixa dos 40 milhões. Ou seja, se a gente olhar isso aqui, foi basicamente menos da metade do que era esperado. Então, como a gente pode ver aqui, o lucro líquido da Irani ele foi inflado em 168 milhões devido às exclusões de crédito do ICMS, mas percebam que com relação ao lucro líquido recorrente, a Irani teve uma queda de 30,4% com relação ao quarto trimestre do ano passado, que por sinal, esses números aqui já eram bastante fracos, e a Irani conseguiu no quarto trimestre de 2024 entregar um lucro menor ainda. E outra questão aqui a ser observada é com relação ao volume de vendas. Percebam que todo o setor ele teve um crescimento de 4,1%. Isso do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024. Mas percebam que a Irani nesse mesmo período
período teve um aumento de 0,4%. E aqui nós vemos, comparando TRI versus TRI, o mercado ele teve um crescimento maior do que a Irani. Porém, comparando todo o ano de 2023 com o ano de 2024, percebam que o mercado subiu 4,8% e a Irani 5,7%. Isso com relação ao volume de vendas. Então, quando a gente pega na ótica anual, nós percebemos que a Irani ganhou participação de mercado com relação aos seus concorrentes. E olhando aqui só para a parte de papelão do lado, que representa cerca de 60% das vendas da Irani, nós vimos, com relação ao volume de vendas, perceba que a Irani ficou praticamente em linha com o mercado, onde do terceiro para o quarto trimestre de 2024, o mercado teve uma queda de 2,7% e a Irani de 3,7%. Mas quando a gente pega na ótica anual, o mercado ele cresceu 5,3% e a Irani cresceu 5,2%. E ainda com relação ao papelão do lado, percebam que os preços médios aplicados teve uma redução de um ano para o outro de 2,8% com relação à sua tonelada. Já fazendo um ajuste na gramatura de papéis, a Irani ela teve de um ano para o outro, 2023 para 2024, com relação a cada 1.000 metros quadrados, ela teve uma redução do preço médio aplicado de 2,3%. Já no segmento de papel, que representa cerca de 37% da sua receita, perceba que com relação aos papéis rígidos, o preço médio aplicado teve um aumento de 14,9%. Isso na comparação TRI versus TRI. Já na ótica anual, teve uma redução de 1,2%. Já para papéis flexíveis, veja que TRI versus TRI teve um aumento de 4,8%. Porém, novamente, na ótica anual, teve uma redução no seu preço de 1,9%. E já esse papel flexível foi responsável por 80% das vendas totais de papel para embalagens sustentáveis. E outro ponto que impactou aqui os resultados da Irani foi com relação ao preço das aparas, que corresponde a cerca de 72% da matéria-prima da empresa. E isso representa cerca de 21% de todo o custo da empresa de 2024. Então, nós podemos ver que de 2023 para 2024, para a Irani, essas aparas tiveram um aumento de 28,2%. Já para o mercado, de um ano para o outro, as aparas cresceram cerca de 39,5%. Ou seja, existe o lado ruim, que está havendo um forte aumento na matéria-prima da Irani, porém, ela consegue comprar esse material por um preço abaixo do mercado. E outra parte que parece ser interessante é que do terceiro para o quarto trimestre de 2024, os preços pareceram se estabilizar. E o último setor que a Irani atua é no segmento de resinas sustentáveis, que corresponde a 5% das suas receitas, onde percebam que a Irani teve uma redução na sua produção bastante significativa. De 2023 para 2024, a redução foi de 12,3% e na ótica trimestral foi de 26,5%. E além disso, nós percebemos que a Irani já concluiu boa parte dos seus investimentos aqui na plataforma Gaia. Então a Irani já está na reta final dos seus investimentos da plataforma Gaia, onde vejam que o total esperado ficou na faixa dos 1,17 bi e já foi realizado pouco mais de 1 bilhão. E como consequência dessa plataforma Gaia, a Irani acabou dando um salto na sua dívida, saindo de 892 milhões para 1,7 bi de 2021 para 2022, se mantendo bastante elevada até hoje pelos fortes investimentos. Porém, a alavancagem ainda permanece num patamar confortável, sendo de 2,26 a dívida líquida sobre o EBITDA. E uma coisa interessante aqui é que percebam que a dívida com relação a 2023, ela teve um crescimento muito pequeno e além disso, a Irani conseguiu preservar o seu caixa de um ano para o outro. Então, esse aumento dessa alavancagem aqui é proveniente dos fracos resultados da empresa. Outra coisa interessante é que percebam que boa parte da dívida da empresa é dívida de longo prazo, onde em 2024, 89% dessa dívida é de longo prazo e 11% de curto prazo. Além disso, na composição da dívida, percebemos que 2% dessa dívida da Irani é em moeda estrangeira e 98% em moeda nacional.
Ou seja, a Irani ela acaba não sofrendo tanto com essa variação cambial que nós estamos passando recentemente. E outro ponto a ser observado é que o retorno sobre o capital investido, o ROIC, ele não para de cair trimestre após trimestre, chegando nesse patamar de 10,8%. E percebam aqui nessa linha azul que é o custo médio da dívida da Irani, e aqui nós percebemos que a Irani está tendo um retorno um pouco acima da sua dívida. Por isso que o mercado acaba precificando a Irani por esses múltiplos tão baixos que nós estamos vendo hoje. Mas, consequentemente, caso essa rentabilidade ela volte a subir, o mercado ela pode se animar e pagar múltiplos mais elevados para a empresa. Até porque a Irani ainda está finalizando os projetos da plataforma Gaia. E quando ele estiver 100% funcional, muito provavelmente nós vamos ver o reflexo desses investimentos nos resultados da empresa. E outra situação que as pessoas gostam muito de observar nessas empresas é o fluxo de caixa livre ajustado. E aqui a Irani conseguiu em 2024 237 milhões de fluxo de caixa livre ajustado, o que representou 11,7% de valor de mercado médio de 2024. Porém, como a Irani despencou na cotação, se eu dividir esse valor com relação ao valor de mercado atual, teremos uma relação de cerca de 14%. E se nós formos comparar com a Klabin e a Suzano, esse valor aqui seria um dos maiores das três. Além disso, com relação aos seus proventos, a Irani pagou cerca de 126 milhões. Além disso, teve mais 49 milhões em recompra de ações. Ou seja, tivemos cerca de 175 milhões em proventos, sendo dividido em dividendos JCP e recompras de ações. E se nós pegarmos esses 175 milhões em proventos e dividimos pelo valor de mercado da Irani, nós percebemos que ela tem um shareholder yield de cerca de 10%, que é o dividendo total recebido pelo acionista, tanto em dividendos, JCPs e recompra de ações. E já com relação à sua política de distribuição de dividendos, nós vemos que a Irani ela distribui 25% do seu lucro referente a cada trimestre, e caso a sua relação de alavancagem fique menor do que 2,5, a Irani ela paga ainda mais 25% adicional sobre o lucro do ano todo. Então percebam que a Irani, para esse primeiro semestre do ano, ela vai pagar 2 proventos, sendo esse primeiro aqui referente ao quarto trimestre de 2024, onde vai ser cerca de 19 centavos por ação, o que representa, na cotação atual de 7,21, um dividend yield de cerca de 2,8%. Já esse segundo provento fica na faixa dos 31 centavos, o que nos dá cerca de 4,33% de dividend yield. E esse provento ele é relativo aos 25% do lucro do ano inteiro. Ou seja, ao total, de março até maio, nós devemos ter cerca de 50 centavos de dividendos, o que representará cerca de 7% de dividend yield. E lembrando que isso aqui é referente à cotação atual. E como vocês podem ver aqui, a Irani ela representa quase 7% da minha carteira, ficando na quarta colocação. E se a gente for calcular quanto eu vou receber com esses 2 proventos e minha posição de pouco mais de R$5.000, nós vemos que as minhas 700 ações de Irani irão me render cerca de R$350 em dividendos até maio, o que não parece ser um recurso tão interessante, mas pouco a pouco nós podemos pegar esse recurso, reinvestir, comprar mais ações, e junto com o recurso que eu aporto mês a mês, a bola de neve ela vai crescendo cada vez mais. E olhando esses números, nós percebemos que a Irani acabou entregando um resultado fraco e a empresa precisa melhorar sua eficiência e repassar os custos que ela vem tendo na hora da sua venda. Mas a expectativa é que com a finalização da plataforma Gaia, a Irani venha a entregar um crescimento maior para 2025. Mas me conta aqui nos comentários se você tem ações da Irani e o que você achou dos resultados da empresa. E se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais análises como essa. E se quiser ver mais análises de empresas, confere esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa minha planilha de preço teto e projeções para que você consiga acompanhar as melhores empresas do mercado e fazer as suas próprias projeções para o futuro. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.